Então, vamos começar aqui uma introdução à lei de Kirchhoff das tensões. Na verdade, já é uma aulinha aqui. O conteúdo de introdução já passou, agora já é o conteúdo de circuitos elétricos mesmo. Bem, primeiro conteúdo, lei de Kirchhoff das tensões. Ela utiliza o conceito que o somatório das tensões nos resistores é igual a zero. Mas o que quer dizer isso? Bem, o somatório da tensão dos resistores 1R vezes 1I, R vezes I é tensão, de acordo com a lei de Ohm, aqui ó, V igual a R vezes I, R vezes 1I, que eu não sei qual que é, chamar de I1, por exemplo, a soma de vários R's, N's, I1 tem que ser igual a zero. Sempre vai seguir esse padrão aqui. Se vocês quiserem, pode anotar isso daqui. É importante para visualizar a lei. Com ela é possível calcular valores como corrente, potência e tensão. E em circuitos elétricos 2 dá para calcular outras coisinhas também. Vocês vão ver que é possível a partir dela. Ela se apoia na lei de Ohm, como eu falei aqui em cima. Ó, podem ver, lei de Ohm, isso daqui. Somatório das quedas de tensão, V igual a R vezes I, R vezes I. R vezes I é a tensão por si própria. Onde aqui tem uma recapitulação, V é volts, a resistência em ohms, que é esse símbolozinho aqui, e a corrente em ampere. Tudo sistema internacional. Aqui está um algoritmo de resolução. Aqui eu esqueci um acento. Que é basicamente definir as correntes de malha, todas no mesmo sentido, de preferência no sentido horário. Usem no sentido horário para simplificar os cálculos. É mais fácil de visualizar. Definir uma polaridade imaginária, isso daqui foi um passo que eu inventei em casa, aqui é uma técnica usada, mas esse nome polaridade imaginária foi eu que inventei. Mas vocês vão ver o que é, ajuda bastante no cálculo, para melhorar a visualização dos cálculos. Obter as equações de cada malha vai gerar uma equação, já vou mostrar o que é uma malha, e formar o sistema de equações, vai dar um sistema de terceiro grau, segundo grau, quarto grau, quinto grau, e resolver esse sistema. Aqui vai ser um tópico que eu vou abordar mais pra frente nos exercícios, que dá pra ver isso melhor. E aqui começamos. O que é uma malha? Bem, uma malha é tudo isso daqui, ó. Toda uma área fechada onde uma corrente circula. Essa não é uma definição de livro, isso é uma definição que eu estou falando aqui. Pode ter uma definição mais técnica, mas basicamente para visualizar de forma didática, isso é uma malha. Chamamos de malha 1. Nós geralmente nomeamos de M1, M2, M3. E aqui já é outra malha, que já é M2. Que a corrente que vai estar aqui já não é a mesma que está aqui. E não por isso exclusivamente, porque é um caminho fechado onde a corrente circula. Isso daqui já é uma outra malha. Bem, comecei a minha questão primeiro agora. Ctrl Z. O que eu faço? Eu atribuo uma corrente de malha. O que é uma corrente de malha? É uma corrente que nós vamos supor que passa por essa malha. Vamos chamar ela de I1, que está na malha 1. Isso vocês podem chamar de qualquer nome, o nome não importa. Pode chamar de I1 e banana e abacaxi, não importa. Chamar de malha 1 e malha 2, como eu falei no exemplo. E definir uma outra corrente de malha. Como está na malha 2, chamar de I2. Outra coisa que é bom você tentar aqui, ó. Isso daqui tem uma polaridade fixa, a bateria, onde o maior traço é o mais e o menor é o menos. Isso daqui nunca muda, tá?
Aqui mesma coisa. O menor é o menos, o maior é o mais. Isso vai ser importante para o cálculo, não é à toa que eu estou colocando. Agora nós vamos supor que essa corrente 1, ela vai circular por toda essa malha aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Vai circular por toda a malha. Onde ela vai entrar, ela vai entrando nos componentes, isso imaginariamente, mas de certa forma ela interage com os componentes fisicamente. Sempre façam assim, ela entrando no componente, nesse sentido horário. Uma coisa, o que eu falei antes, que tem que ser sempre no sentido horário, sempre no mesmo sentido, as correntes de malha, podem ver aqui que tanto I1 quanto I2 estão no sentido horário. Eu poderia calcular elas com sentido assim, mas eu teria que fazer para as duas malhas, senão o resultado ia dar errado depois, só abordando. Bem, quando nós fazemos isso, nós atribuímos uma polaridade imaginária para o resistor, em que a setinha ela entra no mais, isso aqui a gente está atribuindo para ajudar no nosso cálculo, e sai no menos. Aqui a setinha também entra no mais e sai no menos. É sempre no sentido anti-horário, mais, menos. Em que sempre no sentido anti-horário a setinha vai entrar no mais. A setinha nunca entra no menos nos resistores. Nesse caso da nossa regrinha imaginária para ajudar no cálculo. Ok? Aqui é a mesma coisa para a malha 2. Para a malha 1 já está pronto, só tem 2 resistores. A gente faz a mesma coisa aqui. Fazemos ela percorrendo toda a nossa malha. Entrando aqui, entrando aqui. Se quiser, poderia botar os mais e menos direto. Aqui, mais, menos. Aqui botamos mais. Sempre entra no positivo e sai no negativo. Lá em cima ela sai. Ela vai por aqui, onde está o meu mouse, e sai por aqui. No finzinho do resistor. Aqui entrou mais, sai menos. Entrou mais, sai menos. Legal? Sempre no sentido horário, lembrando disso. E aqui não muda, aqui é mais e aqui é menos também. A bateria não muda. A bateria não tem uma polaridade fixa nela. E agora o que a gente faz? A gente aplica a nossa segunda lei de Kirchhoff, que é o somatório das quedas de tensões nos resistores é igual a zero. Ela pode ser escrita de outras formas também. O somatório das tensões é igual a zero, ou alguma outra palavra específica. Mas como é mais didático aqui, é de aluno para aluno isso daqui, eu não vou focar na parte teórica tanto, só nas resoluções. Muito bem. E agora como é que nós tiramos as nossas equações de malha? Eu vou apagar isso aqui, porque senão eu não vou conseguir ver ali em cima. Notem isso daqui. E vou tirar as equações de malha. A corrente 1, ela entra primeiro na bateria, ela entra no menos. Podem ver aqui, ó, que ela está entrando no menos. Ela vai por aqui e aqui tem uma flechinha que ela entra no menos. Então vamos escrever isso, menos 15. Depois ela tem uma flechinha aqui que ela entra no mais 5. Vou botar isso aqui, mais 5 e 1. Mais 5. Agora a gente aplica a lei de Ohm. V igual a R vezes I. V igual a R vezes I. A gente só vai aplicar a lei de Ohm aqui, ó, em que a resistência, que é uma resistência vezes uma corrente. A corrente aqui é I1. Então fazemos 5 vezes I1. Vou ganhar de novo aqui para ajudar vocês. Mesma coisa aqui, tem uma flechinha aqui que também entra no mais 10 ali. E notem que ela tem, esse resistor aqui tem uma parte negativa também, um menusinhos aqui.
ela tem uma contribuição da malha 2 também. Ela está entre a malha 1, olha aqui a malha 1 e a malha 2. O resistor de 10 está entre a malha 1 e a malha 2. Então, como ele tem um menuzinho aqui do lado, ele vai ter uma contribuição negativa da malha 2. Imaginem que está entrando aqui a corrente, ela vê, opa, tem um menos aqui. Daí a gente vê para o outro lado e vê que quem está entrando, qual é a corrente de malha dessa malha é I2. Ou podemos justamente, simplesmente pensar que I2 está entrando nesse menos aqui. De qualquer forma, quando tem um resistor entre duas malhas, ele vai ter a contribuição de outra malha negativa. Se a gente estiver analisando a malha 1, esse resistor aqui para a malha 1, para a corrente I1 da malha 1 vai ser positivo e vai ter uma contribuição negativa. Daí para a malha 2 já muda, ele vai ter uma contribuição positiva da malha 2 e para a malha 1 a corrente 1 vai ser negativa. Ou só imaginem, ó, fazer de outra cor. Isso daqui é para visualizar. Corrente 1 chegou, ele viu um menos aqui, ela viu um menos. Olhamos para o outro lado. Ah, de quem é esse menos? Ah, é da corrente 2. Então, botamos ali menos 10 e 2. Não se esqueçam, quando tem corrente, um resistor entre duas malhas, tem que ter as duas contribuições. Uma positiva, que é da malha que a gente está analisando, e uma negativa, que é da outra malha. E agora outra análise que dá a mesma coisa. Isso aqui não é nada de livro, isso aqui é uma análise para ajudar, uma forma de visualizar. Pode ver que quando a gente estiver analisando, finge que I2 está entrando aqui, daí a gente vai, o I2 está entrando no menos, então é menos I2, mesma coisa aqui. Só formas diferentes de visualizar a mesma coisa. E por último, esqueci de botar aqui, mas a corrente 1 entra no mais dessa bateria aqui, dessa fonte de tensão. Então, escrevemos o mais dela aqui também. Vamos ver quanto tempo está de vídeo. Vou tentar fazer ele mais rapidinho. O outro que eu gravei igualzinho a esse deu meia hora, então estou regravando esse. Que o outro deu quase 40 minutos, meia hora, 36 minutos. Por isso que eu estou regravando. Agora a gente reorganiza a nossa equação. Os que são uns e 1, aqui, porcaria. Os que são I1s aqui, eu vou botar todos eles em evidência para simplificar o nosso cálculo. Então, I1 e 1, vou botar todos eles em evidência. 15 e 1. E 1, menos 10 e 2, e os valores de tensão, que são sem incógnita, deixamos por último. Esses dois aqui a gente soma agora, menos 25, somar aqui, ó, botar. Nós somamos esses valores, menos 25, igual a 0. Agora só passamos o 25 para o outro lado. E sublinhamos para dizer que já terminamos a malha 1. A malha 1 é isso, então. Botei errado aqui, ó. Nossa corrente entrou no positivo. Aqui, ó, ela entrou no positivo. Aqui entrou no negativo, é outra. Então, botamos mais aqui.
Aqui nós botamos menos 5. E aqui fica simplesmente 5 positivo. Certo? Reparem que nós analisamos sempre onde a setinha entra. Setinha entrou no menos, botamos menos ali. Setinha entrou no menos, entrou no mais, botamos mais 5 e 1. Setinha entrou no mais, botamos mais 10 e 1. Setinha entrou no mais, aqui botamos mais 10. Sempre assim. E para os resistores, podemos simplificar. Basicamente poderíamos fazer assim, ó, sempre para uma malha soma todos os resistores, soma 5, 10 e faz um resistor, o resistor que está entre uma malha, entre duas malhas, faz com uma contribuição da outra malha. Simplesmente isso. Pode ser meio confuso no início, mas vocês vão pegando o jeito. Vou copiar agora a imagem para fazer a malha 2. Mesma coisa. Vou fazer aqui para ajudar de novo. Lembrando que a bateria, esses valores aqui são fixos de esse mais menos. O tracinho maior é o positivo e o menos é o negativo. Aqui entrou no mais, saiu do menos. Aqui eu botei mais menos no invertido porque era da outra malha. Isso se mantém. E os outros não vão fazer diferença. Eu posso botar aqui, mas eu não vou usar eles no cálculo. Tanto faz, não vou usar eles mesmo, então fica aí. Aqui entra no mais, sai no menos. E aqui entra no mais, sai no menos. E não esquecendo da nossa corrente de malha aqui, ó, que é a mesma rosa ali que eu fiz em rosa mais fraquinho. Certo? Agora é só tirar a corrente de malha, a equação de malha e ser feliz. Vamos lá, vamos tirar a corrente de malha. Aqui entrou primeiro no menos, esqueci de botar aqui, ó, entrou no menos, a corrente entrou no menos. Menos 10 volts. Menos 10 volts. Aqui depois ela entrou no mais, como tá flechinha, entrou mais 10. Aqui é I2, perdão. I1 a gente já usou esse nome, não pode usar de novo, né? Porque senão dá problema. I2. Dez e 2. Também aqui tem a contribuição negativa de 1. Vou fazer a corrente 1 aqui só para... Temos a contribuição de 1, que tem um menusinho aqui. Menos. Isso não é porque tem um menos que tenha isso, é só uma analogia para entender melhor. Porque tem professor que nem passa isso. Daí fica muito mais difícil de visualizar. Daí menos 10 e 1. Aqui é mais 6, entrou no mais aqui do 6, mais 6. E 2. E aqui mais 4. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Tá certo. Ignorem isso por enquanto. Isso é para conferir o circuito. 4 e 2. Tudo isso igual a 0.
Agora, esse 10 dá para passar para o outro lado. Aqui eu vou botar o igual para o outro lado. Só botei desse lado aqui esquerdo porque não tinha espaço. Então eu já vou botar isso. Botar os I2 em evidência. E o I1 eu vou botar primeiro aqui porque tem que formar a matriz. Se fazer a matriz toda bagunçada, I1 tem que ser embaixo de I1 e I2 tem que ser embaixo de 2. Se fizer bagunçada, não vai resolver. Vai resolver do jeito incorreto. E aqui mais. Vamos somar esses caras. 10 mais 6 mais 4 e 2. Todos que são em 2. 10, 6, 4. Quanto é que dá? 20. Nem precisou fazer em evidência dessa vez. 20 e 2. Somamos todos eles. Sempre soma. E esse cara já foi. E agora é só botar o 10 lá para o outro lado como positivo. Sublinhamos isso aqui. Agora copiamos essa daqui de cima e formamos um sistema de equações. Ou uma matriz de coeficientes constantes, tanto faz. O jeito de resolver é o mesmo. Só conferir. 15 menos 10, 5. 15. Menos 10 e 2. Igual a 5. Menos 10, 20, 10. Igual a 10. Tá demorado? Tá demorado porque eu estou explicando para vocês do zero, mas esse é o circuito mais rápido de ser feito. Esse método é o método que faz circuito mais rápido. Depois, daqui para frente, nos exercícios eu vou fazer isso mais direto. Eu estou sendo mais detalhista aqui, mas depois eu vou fazer mais direto. Vocês vão ver que aquele circuito ali de cima, geralmente, o professor passa com 3 malhas, não com só 2. Os professores. Dá para fazer em... Esse daqui dava para fazer em 5 minutos. 5 minutos ou menos. Um de 3 malhas para fazer em 10, assim, 10, 8 minutos. É bem rapidinho, esse é o método mais fácil e mais rápido de se resolver circuitos. Agora eu vou botar isso na calculadora e vou resolver. 5, 10, 15 menos 10. Só um minutinho. Menos 10. 20. Menos 10. Aqui 5, 10. Botando na calculadora. Vou fazer um vídeo de calculadora também. E os resultados deram esses. Igual a 1. Ampere. E 2 igual a 2. E 2 não. 1 ampere também. Muito bem, agora nós encontramos as correntes de malha I1 e I2. A corrente de malha I1 ela vai passar por toda essa parte aqui. Em toda essa parte que eu vou desenhar agora, vai passar a corrente I1, tá? Ó, toda essa parte aqui vai passar a corrente I1. Toda essa parte aqui. E em toda essa parte que eu vou desenhar aqui de rosa, vai passar a corrente I2.
Aqui que eu vou desenhar em roxo vai ser uma corrente chamada I3, ou I4, ou I5, ou I-banana, não sei. Porque tem um nó aqui, então a corrente se divide. Por isso que não pode ser nem I1 nem I2. Então, já temos a corrente 1 e 2. Na próxima aula, que é a sequência dessa, vamos calcular I3. Vamos calcular I3. E vamos a prova real aqui no Proteus. Feito? Próxima aula, calculamos I3 e fazemos uma análise melhor ali do circuito. Análise melhor não, calculamos I3 e os valores de tensão em cada componente. Até a sequência da aula.